para vocês o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu quero trazer aqui, esclarecendo as principais dúvidas a respeito do Polymer Clay. Hoje, sendo o primeiro vídeo, nós vamos falar sobre a principal e a mais básica de todas, o que é Polymer Clay. Vamos lá! O Polymer Clay pode ser traduzido para argila polimérica, mas, na verdade, ele não é uma argila. Algumas pessoas também conhecem como cerâmica plástica. Então, nós temos argila polimérica e cerâmica plástica. Qual que é, na verdade? Então, o Polymer Clay, na verdade, ele é uma massa sintética plástica, tá? Ele não é como a cerâmica e como a argila, que são naturais, são compostos sintéticos feitos através do plástico. O principal componente do Polymer Clay é o PVC, que é o cloreto de polivinila, ou seja, é o nosso componente principal, que seria o polímero da nossa massinha. Tá? Então, e o PVC ele aí está presente na nossa vida no dia a dia. A gente tem PVC em inúmeros materiais de construção, o principal deles é o tubo de PVC, que são os encanamentos. Então a gente pode encontrar aqueles materiais todos que são compostos de plásticos que a gente tem aí na nossa casa no dia a dia. Também são encontrados em garrafas plásticas, são encontrados em brinquedos, até bolsas de sangue a gente consegue encontrar aí o PVC. Então a gente já consegue ver com isso essa enorme funcionalidade e flexibilidade desse material, que é um material atóxico, que a gente consegue utilizar até em bolsas de sangue. Material filme do nosso plástico filme que a gente embala a comida também é PVC, Então é um material atóxico. Por ser plástico, ele é reciclável e esse é o principal componente da massinha do Polymer Clay. Então, não é uma cerâmica e não é uma argila. Ele é, na verdade, uma massa sintética. Ele não tem nada de natural, como é o caso da cerâmica e da argila. Essas micropartículas de PVC estão suspensas em um agente plastificante. E esse agente plastificante que é justamente o responsável pela maleabilidade da massa. Então, as micropartículas estão ali suspensas naquele agente plastificante e que permitem que a gente consiga movimentar aquele material, manusear aquela massa, enquanto ela não recebe uma fonte de calor, enquanto ela não vai pro forno, tá? Porque o Polymer Clay precisa da cura para ele endurecer e se transformar no nosso material resistente que a gente conhece. Então, para isso a gente precisa do forno, de uma fonte de calor, no caso, que seria o forno numa baixa temperatura, aonde quando a gente recebe essa fonte de calor, então quando a gente coloca o material no forno, normalmente em temperaturas aí entre 110 a aproximadamente 150 graus Celsius, o que vai depender da sua marca que você está usando, essa temperatura vai fazer com que aquelas micropartículas se fundam no agente plastificante e se transformem no plástico resistente e durável. Além dos agentes plastificantes e do PVC, nós temos também os aditivos. Os aditivos são os responsáveis pelos diferentes acabamentos e também cada indústria usa o seu próprio aditivo. E aí, por conta disso, a gente tem diferenças nas marcas. Então, por quê? Porque cada indústria vai estar utilizando, cada marca vai estar utilizando um aditivo diferente. Então, esses são os principais responsáveis pelas diferentes marcas e que também vão trazer diferentes acabamentos e diferentes tempos de cura, tá? Então, nós temos o policloreto de vinila, que é o PVC, que é o nosso polímero. Temos também os agentes plastificantes, que é o que vai estar mantendo aquela massa maleável e flexível. Nós temos os aditivos e temos também os corantes, que são os responsáveis aí pela coloração, certo? Então isso é o que vai estar formando a nossa massinha do Polymer Clay. Isso aí sobre as principais características do Polymer Clay.
além do fato dele poder ser moldado aí em todas as formas e tamanhos, dependendo da quantidade de massa que você tiver, eu acredito que um dos principais diferenciais do Polymer Clay é o fato de que você consegue manusear esse material e deixar ele ali, no dia seguinte voltar e continuar o seu trabalho. Deixa ele ali, no dia seguinte volta e continua o seu trabalho. Então assim, ele enquanto ele não for aquecido, ele vai ficar ali sem sofrer nenhuma alteração. Então isso eu acho que é uma das coisas mais interessantes. Então, principalmente para quem trabalha com modelagem, a gente vê muitas modelagens de bonecos profissionais mesmo, porque às vezes você demora muito tempo para você conseguir terminar aquele trabalho que é muito específico, que é muito detalhado. E aí então a gente usa essa massinha, você deixa ela, pode continuar trabalhando com ela até ficar do jeito que você quer. Então, enquanto ela não for para o forno, a gente consegue trabalhar em cima. Então, eu acho que isso é maravilhoso. E outra coisa também é que ela pode retornar ao forno, né? Então, às vezes eu coloco uma segunda peça por cima e aí eu posso pôr ela de volta no forno, que também não tem problema. Nós também temos diferentes tipos de Polymer Clay. Então, eu tenho diferentes acabamentos. Hoje em dia tem falso couro, tem os acabamentos metálicos, tem os que brilham no escuro, tem os que são transparentes, né? Tem neon, tem com glitter, tem os acabamentos que parecem pedra, os perolados. Então assim, esse daqui mesmo é um acabamento perolado, ele tem um glitter meio que nele. Tá? E quando ele é aquecido, ele fica com um brilhozinho. Então assim, são diferentes, são muitos tipos de acabamentos diferentes que você consegue trabalhar em cima daquilo. E as cores, são muitas cores, fora todas as cores que a gente tem disponíveis no mercado, que vocês forem procurar, vocês vão ver que tem muitas cores disponíveis dentro dos próprios acabamentos. Essas cores, elas também são mescláveis entre si, então isso também é incrível, porque você consegue aí uma gama infinita de coloração, é como se você tivesse uma paleta de tinta, né, que você consegue misturar todas as cores e se transformar as cores que você quer, né? Então, sabendo a teoria das cores, você consegue aí fazer todas as cores que a gente quiser, né? Então isso também é uma coisa que é muito boa, no caso do Polymer Clay. Outra coisa que também acho que é bem interessante é o fato de que a gente tem praticamente nada de perda de tamanho. Então, e também não tem alteração de cor. Então, praticamente aquilo que você fizer agora, né, que eu moldei, eu fiz, ele vai sair praticamente do mesmo jeito de dentro do forno. Tá? Ele quase não tem nenhuma alteração de tamanho, não tem perda de tamanho, ele não encolhe. E também quase não sofre nenhuma alteração de cor, né? Dependendo dos acabamentos, porque tem aqueles acabamentos diferentes, né? Mas no geral quase não tem nenhuma alteração de cor. Então isso também é muito bom, porque você consegue ver realmente aquilo que você está fazendo, né? Então eu acredito que com todas essas características, é por isso que tá chamando tanta atenção de tantos artistas ultimamente, porque são muitas possibilidades, são infinitas possibilidades mesmo, né? E um produto que no final eu consigo ainda colocar muitas coisas em cima, então eu posso pintar, por exemplo, esse daqui eu usei uma caneta dourada para fazer esse acabamento dourado. Eu posso pintar com tinta acrílica, eu posso colocar folha de ouro, eu posso colocar verniz, eu posso colocar resina, a gente pode lixar e dar polimento com um acabamento que brilha. Então assim, são infinitas possibilidades. De fato, é um produto que chama muita atenção realmente por conta disso, né? Bom pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro vídeo sobre tudo sobre Polymer Clay. Esse é só o primeiro, eu pretendo trazer mais, né? Então, por isso, eu vou trazer novos vídeos respondendo as principais dúvidas a respeito do Polymer Clay. Por isso, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar trazer, tá respondendo nos próximos vídeos. É isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.